Olá, que bom ver vocês novamente aqui. Meu nome é Milena Brintan e hoje o tema é propósito organizacional e propósito pessoal. Temas que têm sido cada vez mais falados, mas que também estão perdendo um pouco da credibilidade. Há quase 10 anos que eu fiz um TEDx com o tema de propósito organizacional e pessoal. E eu me peguei pensando, de lá para cá, o que mudou? Mudou muita coisa. Mudou em mim, mudou na sociedade e mudou no próprio uso desse tema e que de alguma forma tem sido descredibilizado, ou por causa da banalização, ou por causa do marketing, ou por causa de uma falta de entendimento que só o propósito não vai gerar receita para uma empresa. Tem que ter muito mais, tem que ter um plano de negócios, tem que ter um monte de coisa envolvida. Então esse talk vai falar justamente sobre isso. Qual é a perspectiva 10 anos depois de eu ter falado sobre propósito na sociedade de hoje? Então fica até o final que você vai entender tudo. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho para você saber tudo o que acontece por aqui. E lembra, quanto mais você se engajar no canal, mais o algoritmo do YouTube vai entender que é relevante e mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo. Isso não é legal? Há quase 10 anos atrás, eu ainda não tinha liderado o RH da América Latina do Airbnb, ainda não tinha sido sócia de uma Venture Capital, a pioneira em investimentos de impacto, não tinha tido filhos, então era um outro momento de vida. E eu falava de um tema que de fato reverberava muito para mim naquele momento. E de lá para cá, naturalmente, mudou a sociedade, mudou a situação econômica, mudou os desafios que as empresas e as pessoas têm que lidar no dia a dia e mudou o meu entendimento, que agora ficou um entendimento mais completo do tema. Então, eu fui olhar esse TEDx e eu entendi que o que eu falei foi muito importante para aquela época, mas não é tudo hoje, não é tudo para mim e provavelmente não é tudo para vocês. Com a intenção de trazer a credibilidade do tema de propósito, eu tive a ideia de gravar esse vídeo para vocês. Mas antes de começar a falar, eu queria só alinhar com vocês alguns conceitos, tá bom? Propósito no nível pessoal pode ser entendido como a minha razão de existir. O que eu quero fazer com o meu tempo? O que eu quero fazer para deixar de legado? Aonde eu quero destinar a minha energia? Propósito a nível corporativo, a nível empresarial, também pode ser entendido como a razão de ser e de existir daquela instituição e a forma como ela busca contribuir para a sociedade. De uma forma muito resumida, pode ser a resposta à pergunta: por que essa empresa foi criada? No TED, que eu vou mostrar para vocês, eu construí todo o talk de 15 minutos baseado numa conclusão de que quando a gente une pessoas com propósito claro, com empresas com propósito claro, que o céu é o limite. A gente vai ver esse pedaço e a gente vai conversar um pouco daqui a pouco. Várias pessoas dentro de uma sociedade, pessoas ainda mais agora de vários países diferentes, com internet e Facebook e todas as formas de conexão e disruptura que a gente também está falando hoje, quando elas se encontram. Gente, quando elas se encontram, várias pessoas de propósito, que aliás é o que está acontecendo aqui, porque esse evento foi 100% organizado através de pessoas que doaram seu tempo porque tinham um propósito colocado, o céu é o limite. O céu é o limite. Nessa parte, eu trouxe 2 aspectos importantes. Pessoas e organizações com autoconhecimento, com boa intencionalidade e com propósitos claros, que se unissem, gerariam resultados para ambos e o céu seria o limite. Mas a gente sabe que não é tão simplista. O que falta nessa abordagem? Para mim, hoje, falta 3 conceitos. Zona de performance, coerência organizacional e um plano de negócios sólido. Meu entendimento de zona de performance veio de uma conversa com um colega que trabalhava numa empresa muito inspiradora, comigo também, e ele falou para mim: Milena, eu pensei muito, eu gosto de sair da minha zona de conforto, mas eu não quero sair da minha zona de performance. Zona de performance é um termo criado pelo psicólogo Michael Lorden, que significa da pessoa estar num estado de dedicação numa atividade que é desafiadora o suficiente, mas ainda assim dentro das áreas de habilidade e alcance que essa pessoa pode encontrar. Para quem conhece dos temas de desenvolvimento, é um conceito bem parecido com o conceito de flow do Mihaly. Aquele meu amigo no exemplo que eu dei, ele estava
numa atividade que ele não se considerava hábil para fazer, e ele teve uma autorreflexão e uma habilidade de perceber que não era um problema dele, e sim um problema de identificação com a atividade, de capacidade, de querer, de motivação. E ele saiu da empresa. Então eu fico pensando, o que acontece com as pessoas quando elas não percebem que elas não estão na zona de performance? Quanto mais as pessoas começaram a falar de propósito, mais as empresas começaram a se apropriar deles, algumas vezes de uma forma muito positiva, outras vezes como forma de marketing. E aí tudo é sobre propósito. Quando você entra e começa a entender, não é bem assim na prática. O que as empresas começam a posicionar para fora, às vezes não é coerente com o ambiente que você vê dentro. Ou as empresas começam a falar que tudo é por propósito, quando na verdade é só para fazer um saving, só para fazer um ajuste financeiro. Não dá para sustentar um posicionamento de que seu negócio tem um propósito de X e não viver isso na prática, porque isso vai vir à tona. E aí o que vai acontecer? Vai banalizar o conceito e vai virar marketing. Tem muitas organizações que fazem isso de uma forma genuína, mas as que não fazem de forma genuína ajudam a depreciar um conceito. Investir tempo, investir desenvolvimento, investir energia em desenhar, aplicar estratégia de negócio sólida é o que vai ser o diferencial para o resultado, para a perenidade do negócio e para mais impacto desse propósito na sociedade. Vocês percebem como o propósito organizacional passa longe de romantização de negócios? É tratar os negócios com seriedade, mas com consistência entre a razão de existir e aplicar os seus valores na prática. Dessa forma, apesar de importante, a combinação de pessoas com propósito e empresas com propósito, ela não é suficiente. Tem outros elementos de gestão que são super importantes aqui. Por exemplo, as pessoas certas nos lugares certos. A coerência dessa cultura na prática e também uma gestão de negócio eficiente, que vai gerar um verdadeiro resultado. As organizações que conseguirem fazer isso, seja ela qual for a forma, aí sim o céu vai ser o limite. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Você gostou? Deixa o seu like. Lembrou de alguém que vai gostar? Já encaminha agora. Te vejo na próxima!